Já vou adiantar aqui que eu não consegui me atualizar sobre o que tá acontecendo na Bolívia, entendeu? Então eu não vou estar falando sobre isso, porque tá difícil acompanhar. Eu só sei que é grave, eu vou deixar isso bem claro logo no início do vídeo. Tem coisa escrota acontecendo na Bolívia, não entendi direito o que vai acontecer e o que a gente pode fazer. Acho que a gente vai precisar de uns 15 anos para entender o que tá acontecendo na América Latina nesses últimos 3 anos. Fernanda, prazer, esse é o BNews. A gente tá aqui no estúdio do Inova Brab, tá? E a gente vai falar sobre as notícias que eu escolhi compartilhar com vocês essa semana. Nem se são necessariamente são as notícias mais relevantes, mas é o que eu achei que você precisava saber. Hoje no BNews, LGBT vai deixar de ser LGBT? Vai ser só LGB? O que tá acontecendo na Inglaterra? A maravilhosa Urias cancelou um show numa parada LGBT aqui no Brasil. É possível ser LGBT e envelhecer? Rolou um caso de homofobia lá no Distrito Federal e dessa vez não foi o presidente. Falando em presidente, a gente vai contar sobre o filho drag queen do presidente. E a gente teve algumas saídas de armário de pessoas famosas essa semana. E uma pessoa que não saiu do armário, mas que tá rolando uma série sobre a vida dela que é super interessante. A gente vai falar mais sobre isso também. E pra deixar a Simone feliz, a gente vai falar sobre futebol. E eu vou descobrir tudo o que tá acontecendo com a dona do pedaço que tá entrando na reta final, segundo meu amigo Herbert Castro. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Na live que eu fiz na quarta-feira passada, tiveram algumas pessoas que me pediram para poder comentar sobre isso. E é um assunto polêmico, então segura aí e vamos, ir com calma nesse assunto que é polêmico. Existe uma organização muito antiga, LGBT, lá da Inglaterra, que chama Stonewall. Alguns membros dessa organização fizeram uma carta pedindo para que a organização não seja mais LGBT, que seja somente LGB. Ou seja, eles querem tirar as pautas trans de dentro dessa organização. Esse movimento, encabeçado por algumas mulheres lésbicas e alguns gays, tem a coisa da transfobia meio aparecendo ali um pouquinho, porque existe um movimento mais recente para que as pautas trans sejam mais escutadas. Não significa que as pautas LGB sejam menos importantes e que a gente não deva discutir elas, mas significa que a pauta T talvez seja mais urgente. Se você pensa que a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos. Isso daí não é uma coisa só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, quando você está falando de direitos LGBT e você tem uma parcela dessa população LGBT que está morrendo com 35 anos, parece um pouquinho esquisito você ignorar esse fato e ficar só pensando no eu, né? É claro que a gente, como mulheres lésbicas, a gente sabe que existe um apagamento de mulheres dentro do movimento. E isso daí tem que ser discutido também, mas isso não significa que a pauta trans seja menos importante. E eu acho que quanto mais a gente avançar nas pautas trans, mais a gente vai conseguir falar sobre outras coisas. E isso tá vindo à tona numa época que existem até youtubers, principalmente nos Estados Unidos, lésbicas, que estão ativamente falando e fazendo vídeos contra a população trans. E falando muito sobre transição compulsória. Falando que várias mulheres trans e homens trans estão sendo obrigados a transicionarem pela comunidade trans. O que, assim, de tão absurdo, eu não sei como é que eles fazem esse pulo. É um pulo que também tem gente fazendo aqui no Brasil, né? Recentemente, a Elora, criadora de conteúdo bissexual aqui do YouTube, entrou no Trend Topic do Twitter por ter falado que quando você pensa em sexualidade, você não deve pensar somente no órgão genital de uma pessoa. Se você é uma mulher que gosta de outras mulheres, pode ser que um dia você se atraia por uma pessoa trans. E você pensar que todas as pessoas trans têm um pinto, ou que você nunca conseguiria se relacionar com um pinto, você está reduzindo a existência de uma pessoa trans a um pinto. E por causa dessa fala, ela foi cancelada. Foi cancelada por parte da comunidade lésbica. Eu acho que a gente tem que aprender que uma luta não exclui a outra. A gente tem que aprender que existem necessidades que são mais urgentes, porque é muito importante a gente falar sobre casamento LGBT, sobre adoção LGBT, sobre
aceitação dos pais e como que a gente fala sobre história. É muito importante a gente pautar tudo isso. Mas assim, é muito mais importante a gente entender que mulheres trans estão vivendo na prostituição por falta de oportunidade, por falta de acesso, e que a elas é negado todos os direitos básicos que a gente acaba conquistando. Né? Então a gente precisa falar sobre isso, assim como a gente precisa falar sobre racismo dentro do meio LGBT, porque o racismo também é um problema gigante. A gente também precisa falar sobre machismo dentro da comunidade LGBT, a gente também precisa falar sobre tudo isso. Então é isso, uma luta não aparta a outra. Falando em pessoas trans, não sei se você conhece Urias. Urias é uma cantora maravilhosa, sensacional, tem uma voz plena, além disso é uma pessoa queridíssima, a gente já conheceu ela. Mas por que a gente tá falando de Urias? A Urias estava agendada para cantar na parada LGBT de Piracicaba. E aí, antes da parada, a mesma organização que fez a parada organizou uma semana de vários shows, de vários eventos para discutir, né, e para trazer o orgulho LGBT à tona. Só que aí o que aconteceu? Em uma dessas festas, uma drag queen achou que seria pertinente fazer uma performance vestida de Ku Klux Klan. Para quem não sabe, Ku Klux Klan é uma das maiores organizações racistas que nasceu lá nos Estados Unidos, e eles ficaram muito conhecidos porque durante muito tempo eles tiveram muito poder sobre, né, principalmente o sul dos Estados Unidos, e eles enforcavam, queimavam, perseguiam, batiam em todas as pessoas que não eram brancas. E ela, inclusive, em parte dessa performance, pegava uma boneca negra e arrancava a cabeça. Era uma coisa bem pesada. E aí Urias se posicionou falando: eu não posso fazer parte de uma festa que é feita pela mesma organização que permitiu com que isso acontecesse. Depois que a Urias falou isso, a organização falou que a drag em questão não seria mais convidada para dentro do evento, não participaria mais dos eventos, que ela não aprova as performances antes delas acontecerem, mas meio que tirou o cu da reta, né? Porque durante a performance da mulher, ninguém da organização foi lá e parou o show e falou: querida, para que tá feio. E eu acho que a Urias, essa decisão da Urias, me parece, assim, não esperaria menos, porque a Urias é uma pessoa politizada sim, é uma pessoa que presta atenção na interseccionalidade das coisas, além de ser uma mulher negra, né? Então ela foi diretamente afetada por esse rolê. Aparentemente, a parada aconteceu em Piracicaba mesmo assim, como seria de se esperar, mas espero que a organização da parada tenha aprendido com esse episódio, né, com esse episódio racista, claramente racista, e que consiga mudar como as coisas acontecem, né, daqui pra frente. Porque é importante ter paradas LGBT em todos os lugares do mundo. Você ia falar alguma coisa? Claramente racista. Claramente racista. Claramente é racista. Claramente. A palavra claramente. Olha só, a palavra claramente é racista. É muito enraizada essa coisa do claro. Eita ferro! É muito enraizada. Obviamente racista. Evidentemente. Evidentemente racista. Deixa essa parte, porque a gente tem as nossas heranças linguísticas que são racistas. E estamos trabalhando para acabar com elas. Mas é um processo. Isso aí. Vamos ver. Eu achei ótima essa notícia. Rolou um congresso de geriatria e gerontologia no Rio de Janeiro. Calma, não pula, porque é interessante. A gente tá falando de saúde de pessoas mais velhas. Só que aí você pensa, Brasil, um país conservador, então eles devem estar pensando numas coisas que não tem nada a ver comigo. Só que não, a gente teve lá palestras e foi abordado esse tema da velhice LGBT. E falaram muito também sobre a questão de que você ter uma pessoa LGBT, você precisa entender que a realidade dela é diferente de pessoas hétero e de pessoas cis. Que a pessoa LGBT, a discriminação e a violência que essa pessoa tem que lidar é muito maior. Tem risco de depressão, que é 5 vezes maior que uma pessoa que é hétero e cis. Tem manifestações de disfunções sexuais, distúrbios alimentares, abuso de substâncias psicoativas, isolamento social, enfim, são várias coisas que fazem parte da comunidade LGBT, porque
a gente vive numa sociedade que é homofóbica, né? E os médicos, para cuidarem da gente, quando a gente ficar velhinho, precisam entender esse histórico. E isso foi discutido numa conferência de médicos no Rio de Janeiro. Eu achei sensacional. E decidi compartilhar com vocês, a notícia tá aqui embaixo, falando mais coisas sobre o que eles discutiram e tal, sobre a pessoa que deu essa palestra, que ficou cheia a palestra. Eu fiquei muito feliz que tá escrito que ficou cheia a palestra, gente. Sensacional. E aí, depois de uma notícia feliz dessa, a gente vai fazer o quê? Falar sobre bad. Porque não seria eu se eu não trouxesse a bad pro rolê. E caso você não tenha aberto sua internet nos últimos dias, não tenha descoberto, rolou uma agressão homofóbica a um jovem, ok? Que foi esfaqueado 22 vezes. Aí você me pergunta o que ele estava fazendo. Ele estava andando na rua com um amigo. A boa notícia é que ele passa bem. Ele conseguiu chegar no hospital, conseguiu ser tratado, pessoas ajudaram ele e colocaram ele dentro do carro e fugiram com ele. O pessoal do hospital conseguiu proteger ele uma segunda vez, porque os agressores tentaram entrar no hospital umas 2 vezes para tentar terminar o serviço. Mas tá aqui a reportagem embaixo que ele tá falando sobre o que aconteceu, sobre o que ele sentiu e também falando que ele tá com força para poder ir até o fim, para poder ter justiça e tudo mais. Isso é super importante, que você consiga tranquilidade, serenidade, use a sua rede de apoio, se mantenha seguro, porque isso é o mais importante, a sua integridade física. O resto, tem várias pessoas para lutar junto com você. E agora a gente vai falar do filho do presidente, que é drag queen. E não estou falando de um dos filhos do nosso presidente Jair Bolsonaro. A gente está falando do presidente da Argentina recém-eleito, que recentemente rolou uma tretinha, porque assim que ele foi eleito, o filho do presidente aqui do Brasil usou o filho do presidente da Argentina como chacota, falando que não era nem homem de verdade o filho, ele não consegue nem ter um homem de verdade. E em rebate a isso, né, na hora de responder a essa provocação inútil de um filho de presidente, qual que é? Ele é 02, 03, sempre me confundo. O presidente foi lá e falou: tenho muito orgulho de ter um filho drag queen. É só isso que eu queria dizer mesmo. E teve muita gente saindo do armário na última semana, então eu vou trazer aqui meu especialista em saídas de armário. Vem pra cá, Herbert Castro. Vamos, tá de boa. Tá de boa não, que meu microfone tá aqui embaixo. E ainda tá risada de Peppa Pig. Oi, babies! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Herbert. E esse é o canal das Bi, vocês já devem saber. Vamos então falar sobre pessoas que saíram do armário? Essa daí Nossa, você comemorou, né? Puxa vida! Estamos falando do ator de Sense8, o cop, o policial, o Brian J. Smith. O ator fez uma matéria pra revista que foi capa da revista Attitude, da revista britânica, né, que fala. Britânica. É uma revista, inclusive, gay, e por isso ele foi fazer a capa e se colocou pra fora do armário, dizendo que pra ele foi muito difícil, que ele nunca se encaixou em nenhum lugar, e foi no teatro que ele encontrou pessoas que pela primeira vez olharam pra ele como alguém de verdade. Alguém pertencente à sociedade. Bem Glee, né? Isso, bem Glee. Don't stop believing. Enfim. E aí, o que foi muito curioso também da história dele é que os pais foram super acolhedores com ele. Diferente do que ele imaginava também. Mas ele não foi a única celebridade que a gente descobriu que faz parte do Vale. Deixa de tu ser mentirosa, que a gente já sabia disso há algum A tempo. gente já sabia. Aqui no Brasil, aparentemente, colocaram para fora do armário uma atriz famosíssima, Camila Pitanga, que foi intitulada como bissexual por uma amiga. Sim, sim. E que afirmou que ela está num relacionamento com uma mulher. E que tá feliz. Exatamente. Isso que é importante. Ainda bem, né, gente? Porque se é pra estar num relacionamento triste, é melhor não estar. É verdade. Melhor estar solteira. É verdade. Ai, eu Então, fiquei muito feliz. Muitas Eu novidades de gosto pessoas muito quando a gente tem que saindo do agregar, armário. assim, pessoas bacanas pra dentro do Vale. A Camila Pitanga parece ser aquele tipo de pessoa que você vai sentar na mesa de um bar e aí você vai
conversar sobre a situação política do Brasil, e aí você vai ficar assim, ouvindo ela, e aí você vai aprender tanto, e aí vocês vão... Você me lembra desse dia pra eu, sei lá, tá no Rio de Vai Janeiro ser lindo. Vai ser viajando, lindo. tomando uns bons drinks em outro lugar. Ah, você não quer sentar numa mesa de bar com Camila Pitanga e falar sobre a situação atual do país? Não. Ai, não sei que mundo Eu você... posso sentar com ela pra falar sobre outras coisas. Eu gosto de falar sobre isso. Bom, vamos então pra próxima notícia. Vamos. Já estreou na HBO Brasil... HBO. A série que fala sobre a história do Santos Dumont, E por que a gente tá falando dele aqui? que é dito como o pai da aviação Também. pelos brasileiros. Mas Lá também fora sabe não quem que ele dizem que era? foi ele, né? Mas Ele era viado. dizem também que ele era viado. No mínimo bissexual. O que eu tenho pra dizer é que assim, tem lá um ator muito incrível que é Carlos Carretoni, que é Ai, Cadu, maravilhoso. que eu já Que conheci. inclusive participa da série Esconderijo. Participa da Link série aqui Esconderijo. na descrição não, Maravilhoso. no card. Um beijo, seu lindo. Ele fala francês, Ele fala francês. fluentemente. Então tá aí mais conteúdo, talvez representativo, talvez não, mas pode ser interessante, uma produção brasileira. Então, se quiser acompanhar a história dessa pessoa que foi muito importante para o desenvolvimento da aviação aqui no Brasil, por que não? No mundo. Mas vamos então falar sobre o casamento lésbico. Antes disso, é Hum. que eu lembrei de uma coisa que a gente não pode deixar, a gente não pode esquecer de falar. Que é o seguinte, rolou esse final de semana o jogo Atlético e Cruzeiro. Foi 0-0. E aí rolou pancadaria no final. E aí rolou um torcedor do Atlético Mineiro, que infelizmente nesse momento é o meu time. Na verdade, sempre foi meu time, mas nesse momento estou com vergonha de ser meu time. Esse torcedor fez xingamentos racistas e homofóbicos contra um torcedor do Cruzeiro. Então, assim, vergonha, Atlético Mineiro. Espero que leve multa. Espero que não consiga jogar em casa, entendeu? Porque merece. Porque Não ter era contra torcedor o jogador? assim... Não, contra o jogador foi lá na Ucrânia. Ah. Rolou racismo também contra um jogador brasileiro lá na Ucrânia. E o cara ainda foi expulso. Fiquei puta. Que o cara vai lá... É xingado por coisa racista, pega a bola e chuta pra cima, que ficou puto. Aí o juiz foi lá e fez o quê? Expulsou ele do jogo. Não faz sentido. Mas nem tudo é desgraça no futebol. A gente veio aqui de falar sobre sapatão no futebol. Nesse caso, elas não estavam jogando, elas estavam assistindo um jogo do Grêmio. Em E Porto aí, o que Alegre. aconteceu? Que era o jogo clássico entre Grêmio e... Internacional. Exatamente. E a lésbica fizeram o pedido de casamento ali em cima da arquibancada, né, na frente de todos ali no estádio. E o que foi muito bonito é que o time que elas torcem conseguiu bancar isso nas próprias redes sociais, dando felicitações para elas e desejando muita coisa boa, e também muito felizes por isso ter acontecido ali, dentro desse espaço que é muitas vezes homofóbico, muitas vezes sempre, né? Enfim, você entendeu. E é isso, fiquei muito feliz que sapatão pedindo uma sapatão em casamento é sempre emocionante, entendeu? Mas falando em coisas que são doces, vamos falar sobre a dona do pedaço e os bolos da Maria da Paz? A gente tá entrando aí na reta final de A Dona do Pedaço, a novela tá acabando, e eu preciso dar rápidas informações assim sobre os personagens pra gente ver o que vai acontecer. Primeiro de tudo, a gente não pode deixar de falar de Glamour Garcia, que foi atriz aqui do Curta do Canal e que está agora lá na Globo. Se você não assistiu o Curta do Canal, tá aqui no card. A Janela. Pois é, ela tem a personagem Britney, que começou a namorar um português, e esse português, quando ela cantou que ela era trans, esse português não quis mais ela. E agora? E o que tá acontecendo nesse momento é que o português finalmente decidiu abrir o coração pra ela. E falou, menina, eu sempre te amei. A verdade é essa, mas eu não consegui aceitar, porque eu sou um imbecil, mas vamos lá. Vamos ficar junto agora. Aí ela ficou muito confusa, porque falou, mas gente, mas como assim? Porque olha todas as coisas horríveis que ele me disse. Foi too little too late? Tipo, ai, não sei. Saiu andando e foi pra casa. Aí quando ela chegou em casa e foi conversar com a tia dela, que é milionária, porque ganhou na loteria. Ela falou assim, você é imbecil, garota, você não vai ficar com ele não, porque agora que ele veio aqui, conheceu essa casa, essa mansão maravilhosa, não vai ficar com você não, porque ele quer o seu dinheiro, ele não quer você. E aí Britney foi lá pra cima do português e falou, você é um idiota, porque você só quer o meu dinheiro, você não me quer. Só que eu acho que ele quer ela. Ele, de fato, é só chucro, entendeu? É um imbecil, como boa parte dos humanos. Então, talvez ele tenha que fazer um
um pouquinho a mais do que simplesmente falar, vamos ficar juntos. É isso que a gente vai entender daqui pra frente. Ele vai ter que fazer um flash mob. Será que o Abel vai conseguir conquistar Fazer- de novo o coração de Britney? E vai pedir em mostrar pra ela casamento no estádio. que não é por interesse? E falando ainda em A Dona do Pedaço, a gente tem um outro casal que se formou ao longo da trama, que é o Agno e o Leandro, que é o personagem do Malvino Salvador, que a gente E achou quem que que é ia o ficar Leandro? com o Caio Castro, Ah, mas não ficou. Leandro é um ex-justiceiro que foi criado pela família da Maria da Paz, que é a Dona do Pedaço. E o que acontece é que o Agno tem uma filha, que quando descobriu que o Agno era gay, se revoltou contra o pai e não queria saber desse relacionamento e ponto final. Só que essa filha, ela quase caiu nas mãos de um pedófilo. E, pra se vingar desse pedófilo, ela fez uma outra amiga dela da escola tentar se envolver com o cara e pra eles armarem uma emboscada pra esse pedófilo. Só que eles fizeram isso sem avisar nenhum adulto, nem outra pessoa, nem polícia, nem nada, ou seja, crianças, né? E o que acontece é que, quando eles descobriram que ela tava indo fazer isso, o Leandro pegou a arma, já que ele era ex-justiceiro, pegou uma arma que ele tinha lá guardada e foi até o shopping atrás da Cássia, que é a filha do Agno. E nisso rolou ali uma briga entre esse pedófilo e o Leandro foi esfaqueado pelo pedófilo. ó só. Ele deu um tiro no boy depois, no ombro, que era pra não matar, era só pra dar um susto mesmo. E depois que o Leandro tentou salvar a vida da filha do Agno, essa garota finalmente percebeu que ele era uma boa pessoa Ó só. e que tava tudo bem o pai dele ter um relacionamento com outro homem. Olha só, Então- contanto que seja uma pessoa violenta e esteja disposta a dar um tiro por mim, eu aceito. É mais ou menos isso. Veja, Não, só entender a lógica da novela das 9. enfim, então a gente tem que ver aí quais são as coisas que vão acontecer daqui pra frente em A Dona do E a Pedaço. Glamour Garcia, você postou lá no canal das Bi, foi indicada pro prêmio do Faustão, gente. Sim, prêmio de atriz revelação. E Glamour tá lá concorrendo com Nani People Maravilhosa. pela última novela que ela fez, que a gente inclusive falou Sim, algumas sim. vezes aqui no BNews. E também com a... Eu amo ela. Que faz a personagem que é a Sugar Lady. Não conheço. E aí ela é incrível, gente. Mas assim, eu vou fechar A Dona do Pedaço porque a gente tem que fazer uma campanha pra uma outra novela. Rapidamente. Campanha? Uma campanha, gente. Porque assim, lá da novela das 7, que é Bom Sucesso, tem a personagem Gláucia. Lembra que eu falei aqui no começo, que era uma atriz negra? Sapatão, Que tá- Sapatão. inspirada na Marielle, lembra? Isso, exatamente. A personagem não tá ganhando tanta visibilidade quanto a gente gostaria. Deu lá pra ver que no Natal ela encontrou com uma mulher no bar, trocou uns olhares e deu pra entender que elas ficaram juntas naquela noite. No dia seguinte do Ano Novo também teve uma cena que começou na Gláucia, aí quando abre a câmera ela tá lá na mesa de restaurante com outra garota, só que ninguém vê nada sobre esse relacionamento. Eu quero ver. Eu quero ver, então assim, hashtag namora Gláucia. Namora a Glaucia. Namora Gláucia. Vamos começar a seguir Vou começar a assistir essa a novela. Shirley Cruz, E coloca comentar aqui o arroba Lá na dela. Globoplay. Vou comentar em Isso. todos os capítulos. Cadê a Gláucia? Cadê a Gláucia? Que é isso pra aí. Globo ver que a gente quer ver essa história Gente, acontecer. como é que você vai contar a história de uma sapatão sem colocar um namoro no meio? É verdade. Tipo, Cadê o caminhão de Cadê mudança? o caminhão de mudança? Cadê? Cadê o gato? É verdade. Entendeu? Cadê as plantas? A Não. gente ainda tem que fazer um vídeo aqui no canal das Bi, aí vocês falam se vocês acham uma boa ideia ou não. Falando sobre quão difícil é a gente, como LGBT, demonstrar a afetividade em ambientes diversos e também como é muito mais fácil você falar que é LGBT do que você demonstrar que é LGBT. Isso seja nas novelas, nos filmes, né? Ou qualquer outro lugar. É. O afeto afeta muito mais as pessoas do que a fala. Olha só. Nossa! Roubou de quem essa fala aí? Não sei. Deve ser de alguém. Bom, então, se você quer receber notificações sobre o canal das Bi, sobre os vídeos novos que vão sair, não se esqueça de entrar na nossa lista de transmissão. Com certeza. O número é 011 999 35 8285. Não esquece de salvar esse número nos seus contatos, porque senão você não recebe as informações quando a gente colocar na lista de transmissão. Vamos mandar uma mensagem de Vamos, áudio agora? vamos. Tá aqui o celular, a gente Fechou. manda e eu encaminho pra todo Mas mundo. pra isso você tem que entrar na lista de transmissão, É verdade. né não? Pra receber as figurinhas, receber tudo enquanto. Esse final de semana, eu e o Ebert estaremos no Rio de Janeiro,
porque vai acontecer o Rio Web Fest. Se você faz parte da lista de transmissão, você já recebeu a programação, não é mesmo? Mas a gente estará lá, tem exibição das nossas séries, no plural, porque são duas, Guia Básico e do outro lado. Exato. E vai ter também um bate-papo, o painel de criadores, no domingo, a 1h da tarde. Exato. Domingo, 1h da tarde, pra você que é Você do pode Rio de Janeiro. acompanhar, porque tem uma transmissão E tem uma ao transmissão vivo. ao vivo também, a gente vai divulgar pra vocês na lista de transmissão o link. Exatamente. E também nas nossas redes sociais. Então, siga a gente nas redes sociais, acompanhe tudo. E a gente vai estar lá causando no Rio de Janeiro. O Bet já vai amanhã, quase. Vai amanhã mesmo. É amanhã Você de vai manhã. amanhã de e manhã. eu só vou no sábado, porque alguém tem que trabalhar nesse canal, não é mesmo? Não esquece de ir lá no perfil da Shirley Cruz, que é a Vai atriz lá. que faz a Glaucia. Vai lá. Tá bom? Então tá bom. Vai lá, namora a Glaucia. Um beijo. Beijo! Vai fazer xixi, vai? Não quero hoje.